A nova temporada de American Horror Story já chegou e o dia da estreia foi marcado por tudo menos pela estreia da série. Isso porque foi nesse dia que a atriz Angelica Ross veio às redes sociais falar sobre as suas experiências no set de gravações da série. A Angelica entrou no mundinho AHS em 2019, quando ela participou da temporada Slasher 1984, mas ela já era conhecida pelo criador da série, o Ryan Murphy, por ter participado da aclamada série Pose, que também é dirigida por ele. E na semana passada, a atriz virou a internet de cabeça para baixo quando ela finalmente decidiu contar, depois de anos, como foi traumática a sua experiência no set da produção. E para falar a verdade, os primeiros sinais de que tinha mais coisa nos bastidores do que a gente imaginava vieram quando a Angelica foi dispensada de American Horror Story sem grandes explicações. Ela disse que o Ryan Murphy tinha prometido uma nova temporada da série focada em protagonistas negras, ideia que seria inclusive da própria Angelica. Em um e-mail enviado em 2020, ele diz: "Lembra daquela sua ideia sobre uma temporada de American Horror Story protagonizada por mulheres negras? Bom, eu vou fazer isso. Ainda não tenho certeza da história, mas a gente vai começar a sala de roteiristas no outono." E a Angelica ainda responde ele dando algumas sugestões de quem ele pode chamar pro elenco e falando um pouco das ideias que ela teve para essa produção. E eu acho importante destacar que quando ela expôs esse print no Twitter, ela fez isso com uma citação do livro A Outra Garota Negra. Com uma maior consciência da sensibilidade cultural, vem uma grande responsabilidade. Se não tomarmos cuidado, a diversidade pode se tornar só mais um item que as pessoas começam a arriscar de uma lista e nada mais. Vira algo superficial e obscuro com apenas uma dimensão, dando a entender que para pessoas como o Ryan Murphy, a diversidade é só uma coisa que ele faz checklist ali quando ele começa a pensar em uma produção. Ainda de acordo com a Angelica, ela teve outras tentativas de contato com o Ryan e ele simplesmente nunca mais respondeu. Inclusive, isso teria feito ela perder um papel no universo cinematográfico da Marvel. Ela já tinha feito várias audições lá e com certeza seria uma oportunidade incrível. A gente tá falando sobre uma mulher negra trans que teve a oportunidade de entrar em um dos maiores ecossistemas de produções que é a MCU. Mas como ela não recebia uma resposta do Ryan Murphy e também não liberava a agenda dela, acabou que ela foi a única prejudicada dessa história. E essa pauta prometida pra ela não rolou na temporada 11, que foi Double Feature, e também não rolou na nova, que é a Delicate. Já que quando essa temporada foi anunciada, não tinha nada ali sobre a ideia da Angelica, mas sim uma nova temporada com a Emma Roberts de protagonista e com o tema maternidade. E aqui entra um novo elemento nessa história, que é a Emma Roberts. Ainda nessa sequência de revelações que a Angelica estava fazendo, ela usou uma live no Instagram para relatar o que teria acontecido entre ela e a queridinha do Ryan Murphy, a rainha dos memes no Twitter e a eterna Chanel Oberlin de Scream Queens. Antes de citar nomes, a Angelica tinha dito que uma das pessoas no set de American Horror Story tornava o ambiente e a convivência muito difíceis. Era uma pessoa que fazia joguinho demais, que era meio mean girl e que em um episódio teria cometido um ato de transfobia contra a Angelica. Não demorou muito até ela confirmar que estava falando da protagonista de 1984, a Emma Roberts. Em entrevista ao The Hollywood Reporter, a Angelica contou tudo que ela tinha presenciado além do episódio transfóbico. Ela disse que nas produções de American Horror Story, o Ryan Murphy nunca tá por perto e que a pessoa que manda em tudo é geralmente aquela que o nome aparece primeiro na lista da chamada, e que nesse caso, em 1984, era Emma. A Angelica disse, abre aspas, "Pelo que eu vi no set e pelo jeito que ela falava com os diretores e com todos os outros, na minha opinião, a Emma era a chefe. Ela se certificava de que tudo passasse por ela. Ela literalmente dizia a eles em que ordem a gente faria cada cena." E ela disse ainda que o set de American Horror Story é composto predominantemente por homens, brancos e héteros. Então é um ambiente opressor, mas que de alguma maneira pessoas como a Emma ou como a atriz Billie Lourd conseguiam ser ouvidas. Em um determinado momento, eu vi a Emma conversando com o diretor, o John, sobre uma coisa que ele queria fazer. Ele estava tentando convencer a Emma a fazer alguma coisa, mas ela não estava topando. E aí ela diz, "O que você vai fazer com isso, John? Vai chorar por causa disso? Buah, o John não tá conseguindo fazer as coisas do jeito que ele quer." E eu fiquei tipo, caramba, ela tá nesse ramo há muito tempo, então eu acho que ela sabe o que ela tá fazendo. E o episódio de transfobia teria acontecido mais pro final da série, em uma cena em que a Emma e a Angelica foram envelhecidas pelo time de maquiagem para mostrar um salto temporal na história. A Angelica disse que a Emma não deixou os maquiadores envelhecerem ela tanto assim, e que elas deveriam parecer ainda mais velhas na cena. Quando a Emma chegou no set para gravar, a Angelica brincou, "Você parece bem descansada por causa da maquiagem."
A Emma, então, teria dito em tom de brincadeira ao diretor: John, a Angélica tá sendo malvada comigo. E ele respondeu: ok, senhoras, chega de brincadeiras, bora gravar. E a Emma respondeu: você quis dizer senhora? E escondeu o rosto assim e saiu dando risada, dando a entender que só tinha uma senhora ali, porque o que pareceu foi que ela corrigiu o plural do John. Então ele diz: senhoras, bora gravar. E a Emma diz: você não quis dizer senhora? A Angélica conta que ficou sem reação. Ela só conseguia encarar a Emma pela câmera e pensar: o que eu acabei de escutar? O que você acabou de falar? E sentir o sangue dela ferver. E ela disse que depois disso ela não conversou mais com a Emma até o fim das gravações. E que a Emma chegava nela pra falar: viu, tá tudo bem, você tá meio quieta, você não conversa mais, aconteceu alguma coisa. E a Angélica disse que ela só murmurava alguma resposta porque ela não queria mais contato com a Emma. Ela também relembra um outro dia em que o elenco tava conversando e brincando, e a Angélica começou a imitar o sotaque do ator Corey Fearn, que é australiano. E ela disse que em seguida a Emma fez uma tentativa de imitar a voz da Angélica também, mas que para isso ela teria deixado a voz mais grave. A atriz contou que por causa disso ela ficou super consciente da voz dela pelo resto da gravação. Depois que tudo isso caiu na mídia, os olhos se voltaram para Emma Roberts, já que todo mundo queria uma resposta ou um pronunciamento dela sobre tudo isso. Fazendo um movimento que é até incomum, a Emma não disse nada de forma pública e preferiu ligar para Angélica e se desculpar diretamente. Ainda ao The Hollywood Reporter, a Angélica disse que a conversa foi conturbada. Nas palavras da Angélica, a Emma disse o seguinte: eu odeio que você tenha saído da nossa experiência juntas se sentindo assim. Eu vejo agora em retrospectiva o que eu fiz e como isso foi estúpido. Eu sou uma aliada. E a Angélica respondeu: não, você não é uma aliada não. Você não pode se chamar de aliada. Ser aliada é uma ação. Você precisa ser sincera comigo nessa conversa. Eu tô sendo sincera com você e você tava sendo problemática. E a Emma respondeu: espero que a gente possa seguir em frente e consertar isso. Eu vejo o trabalho incrível que você tá fazendo aí fora. E a Angélica respondeu: ah, então você tá me vendo? Então você tá vendo eu falando sobre racismo? E você tá usando a sua plataforma pra ampliar o trabalho que eu tô fazendo? Não, não tá. Então, que tipo de aliada é você? E a Emma respondeu: bom, tudo bem, há mais a ser dito, e eu adoraria apoiar as causas que você apoia. A Angélica conta que a ligação da Emma nem surpreendeu tanto ela, porque ela já sabia que a Emma tinha coragem e tinha culhão pra fazer qualquer coisa baseada na experiência dela no set. Então, assim, ela disse que a Emma não é nenhuma donzela em perigo e que ela sabe se virar sozinha. E de acordo com a explicação da Emma, o episódio ali na cena do envelhecimento não teria passado de um mal entendido, já que a Emma estaria falando dela mesma, por ter sido envelhecida. Então, quando o diretor diz: vamos lá, senhoras, bora gravar, no inglês, ladies, let's go ladies, e a Emma responde: você não quis dizer senhora? Ou você não quis dizer lady? Ela estava falando dela mesma, já que ela estava no papel de senhora. Ela tinha sido envelhecida, então ela diz: ah, você quis dizer senhora? Falando sobre ela mesma. E eu vi alguns comentários na internet, principalmente no Twitter, se dividindo aqui. Alguns até entenderam o ponto da Emma e disseram que faz sentido a história dela. Outros disseram que é impossível falar alguma coisa com tanta inocência assim, sem saber que ia aparecer outra coisa. E há ainda quem defenda que, mesmo que fosse um mal entendido, essa fala não deixa de ter uma conotação transfóbica e que isso por si só já merecia um pedido de desculpas. Deixa aí nos comentários o que você acha de toda essa história. Mas os horrores no set de American Horror Story não acabam por aqui, tá? Tinha terror no plot, no roteiro, e tinha terror nos bastidores também, porque o que a Angélica viu lá não é brincadeira. Um outro tópico do relato da atriz foi sobre um dos homens na produção, mais especificamente um dos técnicos que acompanhava ela numa gravação dirigindo, que usava camisetas de extrema direita e com discurso preconceituoso. Ela disse que as camisetas tinham estampas do tipo Build a Wall ou Construa o Muro, que é um lema trumpista, e também I Don't Kneel, Eu Não Ajoelho, que protesta contra uma homenagem que foi feita por políticos democratas ao George Floyd, momento em que eles se ajoelharam por quase 10 minutos em completo silêncio pelo assassinato do George. E essa camiseta teria o discurso Eu Não Me Ajoelho. A Angélica disse, inclusive, que a Emma Roberts foi uma das pessoas que percebeu essas camisetas e que chegou na Angélica pra conversar e disse: viu, você tem reparado nessas estampas? O que você acha disso? Mas
Mas a Angélica revelou que ela já tinha levado isso pra produção e que eles teriam dito que o cara só tava exercendo a liberdade de expressão dele. A Angélica então foi ao Twitter e postou sobre o assunto. Num tweet já deletado, ela disse que era muito difícil ter que ser uma ativista antirracista no mundo fora das câmeras e ter que chegar no set de gravação e ser obrigada a continuar fazendo a sua militância. E esse post teria deixado Ryan Murphy uma fera, porque ele ligou pra Angélica em seguida e disse: "Que P é essa? Como que você posta uma coisa assim e não passa por mim primeiro?" A Angélica disse que a produção pediu pra ela apagar o tweet e que ela se sentiu silenciada por isso. Do tipo, então o cara pode usar uma camiseta preconceituosa e é só liberdade de expressão, mas se eu reclamo disso, eu preciso apagar o tweet. E em nota ao The Hollywood Reporter, a equipe do Ryan Murphy negou que ele tenha dito algum palavrão ou gritado com ela no telefone, mas que ele tava bravo, sim, e que ele disse: "Quando isso acontecer, você chega pra mim e fala, você não expõe nas redes sociais antes de falar comigo." Então fica aí as duas versões pra você. Numa versão ele chegou gritando, tipo, "Que P é essa? Como que você faz isso sem me consultar?" E do lado da equipe do Ryan Murphy, ele teria dito: "Quando isso acontecer, você passa por mim antes." Por questões contratuais, a Angélica ainda voltou pra uma nova temporada de American Horror Story, a Double Feature, numa produção em que, nessa altura do campeonato, ela nem falava mais com Ryan Murphy. A Angélica disse que na produção pra próxima temporada, a Delicate, que tá no ar agora, ela descobriu pela produção, pelo time ali, que o seu contrato não estava mais na lista dos atores, e ela viu aí que ela tinha perdido uma vaga na série. Agora, a Angélica disse que ela se cansou de Hollywood, que ela vai se mudar pra Georgia, e o plano dela é ingressar na política e fazer uma carreira nessa área. Mas ela também disse que tem alguns projetos ainda em pé pra gravar, entre algumas séries e um filme, então a gente ainda vai ter a Angélica atriz aqui ou ali. Então essas foram as experiências que a atriz Angélica Ross teve no set de gravações de American Horror Story. Experiências que tomaram a internet na última semana e foram assunto de discussão praticamente todo dia. Deixa aí embaixo o que você achou dessas histórias e se você ainda pretende acompanhar a série que tá passando agora, ela tá disponível no Star Plus. Bom, esse foi o Fefoverso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, comenta alguma coisa pra engajar, manda pro seu amigo, se inscreve aqui no nosso Mundinho Pop pra fazer parte desse mundo comigo e a gente se vê no meu próximo vídeo, belezinha? Bye bye!